Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Mirella Mentora. Hoje eu quero conversar com você que atua em RH, liderança ou que deseja crescer profissionalmente sobre um tema que é urgente, necessário e ainda pouco praticado na essência. O RH como agente de desenvolvimento humano e não apenas como área administrativa ou operacional. Se você acredita que RH não é só folha de pagamento, ponto, benefícios e processos, mas sim gente cuidando de gente, essa live é para você. Já aproveita para curtir, compartilhar com alguém do RH, com algum líder e me conta aqui no chat, você atua em RH ou liderança? Sejam bem-vindos, oi Edivânia. E hoje a nossa convidada, a Carla, já está aqui, vou colocar na sala e nós vamos ter um bate-papo e fazer muito. Vamos chamar nossa convidada. Oi, Mirella, Carla, boa tudo noite, bom? tudo bem com Eu não você? tô conseguindo te enxergar, Tô te vendo super bem, tá? Eu não tô vendo tá? você. Mas me ouve? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá bom, mas se me ouve tá ótimo. Você tá bem Ouço. enquadrada, tá tudo ótimo. Aí, para você, estamos nós duas? Sim, nós duas, tudo Tá, então tá certinho. bom. Então Fechou. tá certo. E aí, Obrigada. tudo bem? Tudo bom? Primeiro, obrigada por ter topado esse bate-papo. O pessoal está chegando. Boa noite, Caroline. Eles sabem que eu não consigo dar boa noite para todos, mas nós estamos aqui. E antes da gente começar, então, esse bate-papo, Carla, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Vamos lá, então, né? Meu nome é Carla, eu sou Relações Públicas de Formação, mãe da Amanda e do Gabriel. Eu sou professora universitária nos cursos de comunicação social, gestão de pessoas, recursos humanos, gestão em saúde e alguns Oba! outros, né? E tenho uma consultoria em desenvolvimento humano também, né? Trabalho com pessoas, né? Muito perto das pessoas e também das grandes operações há aproximadamente 30 anos. Perfeito. Viu, pessoal, quantos insights e quanta experiência que ela tem é sobre isso? A gente vai ter bastante troca hoje com você. Carla, para a gente iniciar então esse nosso bate-papo sobre esse tema que é tão importante, eu gostaria de trazer alguns insights, né? Nós sabemos que durante muitos anos o RH sempre foi visto, em alguns casos ainda é visto, ainda só como uma área burocrática, uma área de controle, ou aquela área que só defende a empresa. O mundo mudou, a gente sabe que as relações de trabalho mudaram também, veio a inteligência artificial, veio o trabalho híbrido, veio o home office, as pessoas mudaram depois da pandemia, todos buscam esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e o RH também precisou evoluir. Então a gente entende que hoje mais do que nunca, o RH tem esse papel de assumir, ser esse agente de desenvolvimento humano dentro das organizações. Como que você enxerga isso nessa sua vivência, dessa mudança? As dificuldades que esse RH ainda enfrenta? Qual que é a sua visão em relação ao RH ser esse agente de desenvolvimento de pessoas? Eu costumo fazer um trocadilho entre os termos, né? Recursos humanos e desenvolvimento humano. Quando eu penso em recursos humanos, eu penso que durante muito tempo o RH deixou de aproveitar, né, ao máximo os recursos que são humanos, né? Verdade. E aí veio o termo desenvolvimento humano e disse assim para o RH: olha, RH, agora você não é mais, né, uma máquina de produzir instrumentos, técnicas, respostas, informações. Agora faz parte do teu coração, da sua essência, levar as pessoas do ponto A para o ponto B, colocar no coração, na mente, né, na mentalidade das pessoas, o quão boas elas são naquilo que elas fazem, fazer com que Sim. as pessoas entendam como elas são importantes para as organizações, como elas têm capacidades diferentes que juntas podem formar o conjunto da obra e levar uma organização para um outro patamar.
Então, acho que o primeiro raciocínio, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o RH não é mais, né, uma área em que atua de maneira tão instrumental, mas ele é uma área extremamente importante que faz o DNA de todo o complexo organizacional funcionar de uma maneira reflexiva, viva, como um organismo vivo, em que as pessoas agora são as protagonistas e não só os instrumentos e os recursos que o RH trabalhou durante muitos anos, não é? Acho que essa é a primeira mentalidade que a gente precisa ter a compreensão de que realmente mudou e se não for assim, não vai funcionar mais, né? Concordo com você, Carla. E até continuando tudo isso que você trouxe, as informações tão ricas, o que eu vejo também, existem, claro, vários pilares dentro da questão de gestão de pessoas, né, do RH, mas eu vejo três que são muito importantes dentro de toda essa construção, como você trouxe de uma forma muito assertiva do DNA, da cultura organizacional, né, que é a questão da comunicação, é a questão da empatia, a questão também de mediação, até de conflitos, de relações. Eu vejo que se o RH não está preparado dessa forma, e aqui a gente não está falando só de competência técnica, mas a nossa competência comportamental também, essa nossa evolução. Né? Eu entendo que não vai existir engajamento, não vai existir esse desenvolvimento que tem que ser sustentável, e aí a gente fala da questão que hoje esse tema que está em alta de saúde mental, que justamente é papel da área de recursos humanos. Como que você enxerga isso, Carla? Você percebe que além desses, claro, existem N pilares, mas quais para vocês é mais importante? Como você enxerga essa evolução para hoje, 2026, do RH? Ó, eu sou uma profissional que venho da área da comunicação, né? Na minha primeira formação é da área da comunicação. Então, eu estudei a comunicação desde o tempo em que a comunicação era vista pelas organizações como uma despesa e não um investimento. E hoje, a gente olha, né, para tudo isso que está acontecendo, e já faz um tempo, mas hoje muito mais, a comunicação ela já é reconhecida como o principal pilar de relações, não é? E não é só dentro das empresas. A comunicação dentro dos teus, da sua família, das instituições que você participa, do seu meio social, enfim, a comunicação com você mesmo, né? Então, assim, a comunicação ela é um pilar estratégico que ela melhora as relações. Agora, em que ponto que ela melhora? Então, por exemplo, a gente tem uma comunicação que é uma gestão de conflitos, não é? Então, a gestão de conflitos, ela pode ser melhorada com várias técnicas de comunicação. Então, por exemplo, a comunicação não violenta é uma técnica poderosíssima que, utilizada na vida, ela melhora muito as suas relações. Né? Ela tem uma estrutura, precisa ter um treino. Então, eu acho que a comunicação, à luz do RH, ela tem que ser vista realmente como um aprendizado ao longo da vida. E aí eu faço um complemento aqui com algo que eu acho muito importante. A Unesco, certa vez, publicou um termo muito importante, inclusive ele é meio que o DNA do meu projeto de mestrado, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. A Unesco publicou um estudo muito importante sobre o que é o aprendizado ao longo da vida. E dentro desse aprendizado, existe uma premissa que eles colocam como: a todo momento na vida, a gente tem que aprender a aprender. Entende? Então, a comunicação, ela se encaixa muito dentro desse termo. Em todos os momentos, a gente tem que aprender a se comunicar. Porque como a gente se comunicava há 10 anos atrás, já não funciona mais.
né, aqueles ditos populares como, por exemplo, né, eu nasci assim, assim, né, não existe mais. Para você sobreviver num complexo de pessoas diferentes, de costumes, hábitos, de tudo diferente, você precisa se adaptar. E para se adaptar, você tem que aprender a se comunicar novamente. Então, eu acho que o RH ele tem um papel fundamental no incentivo, né, e na oferta desse aprendizado às suas pessoas dentro das organizações, entende? Sim, concordo plenamente com você. E tem que ser aquela comunicação, porque a pessoa confunde muito a comunicação com é só vou passar a informação. Não é. Ela tem que ser dita de uma forma muito clara, com responsabilidade. A gente tem que entender qual é a intenção da informação que você quer passar. Porque o maior erro que eu vejo nas empresas, de uma forma geral, vamos focar no RH, se não nos comunicamos da maneira correta, gera aquele ruído, gera insegurança, gera desconfiança. E a gente quer o oposto, né? A gente quer que o RH realmente se comunique bem para construir essa linha de confiança, gerar expectativas positivas, fortalecer a cultura e até muitas vezes prevenir os conflitos. O que você disse em relação a essa frase da Unesco, eu acho fantástico. É isso que eu sempre também tento passar aqui nas lives, dos mentorados. A gente não pode parar de estudar, né? A gente aprende conhecimento todos os dias, seja na troca da live com esses insights, seja vendo um vídeo no YouTube ou em outro canal, mas é algo que ninguém nos tira e o mundo evolui muito rápido. A gente esses dias estava conversando sobre inteligência artificial, que eu sou super a favor. Mas desde que seja usada da maneira correta. É um recurso, né? Porque não tem emoções. E nós, como RH, como gestores de pessoas, precisamos levar essas emoções. E eu percebo que isso é um erro muito grave dentro da comunicação, dos profissionais não utilizarem de uma forma saudável os recursos que têm. Né? Você, como professora, Carla, você deve ver muito isso, profissionais altamente capacitados, mas que por algum motivo acaba, né, não conseguindo se expressar da melhor maneira. Você percebe isso? Você fala da inteligência artificial, né? Eu acho que eu tenho ouvido muito entre amigos e também empresas às quais eu percorro, e também, né, tudo que é publicado e que a gente vai lendo, vai consumindo de conteúdo a respeito desse assunto, uma pergunta que não quer calar, né? As pessoas falam assim, a inteligência artificial vai substituir o homem, né? E aí eu sempre tive uma opinião formada sobre isso, no sentido de que não, porque o homem é necessário para que a inteligência se desenvolva. Só que estudando um pouco mais e me aprofundando um pouco no tema, você acredita que eu cheguei em alguns momentos a pensar que sim, a inteligência artificial pode sim substituir o homem, se ele não se atentar que ele também precisa se adequar de tempo em tempo, porque se o homem, no sentido da humanidade mesmo, né, que corresponde às peças principais dentro das organizações, das áreas, dos segmentos e tudo mais, se ele não se adapta a essa tecnologia, no sentido das inteligências, ele também não vai saber perguntar para essa inteligência e alimentar essa inteligência. Então, ela vai trabalhar com os recursos que ela tem, sabe? E hoje, as pessoas falam muito de inteligência artificial, mas existem outras inteligências, e dentro do nosso contexto aqui, existe uma inteligência que é extremamente importante para que as coisas aconteçam dentro das organizações do ponto de vista humano, que é a inteligência relacional, né? A inteligência relacional. Nós vivemos num mundo hoje que a tendência à individualidade ela é tão grande, porque tudo a gente pode sozinho, né? Quando pode, tudo a gente faz sem depender de ninguém. Que a gente desaprende a se relacionar com as pessoas. O nosso nível de tolerância, ele cai, né? E de compreensão daquilo que é o outro também diminui. E aí você tocou num assunto que foi a NR1, e a NR1 ela resgata essa prevenção que o RH pode oferecer às organizações, criando um ambiente de prevenção relacional, né? Criando um ambiente em que as pessoas, de novo,
possam ter uma sanidade, maturidade relacional e devolver vida para as organizações, né? Nossa, um ponto tão importante que eu vejo muito também, porque é claro, outra ferramenta que veio para somar, mas que faz a gente se distanciar dessa inteligência relacional. Por exemplo, o celular. Quantas vezes eu entro em algumas empresas, e aí, ou mesmo assim, de pessoas próximas a nós, está do seu lado, mas prefere te mandar mensagem no celular ao invés de conversar com você. Perde mesmo esse lado humano, né? Perde esse lado de se relacionar com emoção. E como você falou também de uma forma muito assertiva, é realmente para isso que veio a questão da atualização da NR1, que se fala tanto de saúde mental. Por que nós adoecemos tanto? Ansiedade, depressão, burnout, está tudo ali nas redes sociais que você pode se virar sozinho, como você disse, inteligência artificial. Mas o ser humano não é para viver sozinho. Nós precisamos viver no coletivo. Né? E quando se perde isso dentro das organizações, a gente percebe que tem essa quebra de paciência, de trabalho em equipe, você não consegue, às vezes, escutar, que eu acho que é um ponto tão importante dentro da comunicação, essa questão da escuta. A pessoa fala com você, você tem uma outra interpretação, porque é você, mas você se perdeu tanto em não conseguir se comunicar com outro, que aí você acaba levando para o lado pessoal, e aí gera conflito, você lê aquela mensagem de uma maneira errada, interpreta de maneira errada, porque cada um tem sua interpretação. E realmente, esse resgate eu acho extremamente necessário. E é papel, partir do RH. Você enxerga dessa forma, Carla? Porque o RH que tem o conhecimento vai conseguir educar novamente, reeducar, digamos assim, né? Passar todo esse conhecimento, seja para os líderes ou para a equipe, para eles conseguirem ter esse resgate novamente de saber se comunicar? Como você enxerga isso? Mirela, eu vou te responder de uma maneira bem atípica, tá? Nada convencional. Em muitas das coisas que você falou, eu tenho lugar de fala, tá? Porque na pandemia eu tive um burnout, né? Eu já mandei mensagem para minha filha no quarto para entender se ela para saber se ela queria jantar. Eu estava na sala, ela estava no quarto. Eu já tive tendência ao isolamento, ao vício no trabalho. Eu acho que hoje, eu trabalhei 30 anos praticamente na área da saúde. E hoje, quando eu entro, trabalhei com grandes operações. Eu sempre fui muito mais da operação, né, do que de outras áreas. Então, eu entendo muito bem a operação. E quando eu entro numa empresa de saúde, especialmente, que eu me deparo, assim, olho no olho, com pessoas que cuidam de pessoas, eu consigo entender muito bem o que tem por trás daquela vida, sabe? Então, tudo isso que a gente fala numa narrativa linda, num discurso elaborado de que a gente precisa combater, a gente faz também, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que é importante, para mim faz todo sentido, e é isso que eu tenho buscado nos últimos tempos, e não vou dizer que é fácil, tá? É você entender como você se cura de certas coisas. Como você se blinda de certas coisas. Sem a vergonha de ser vulnerável, sem a vergonha de dizer que passou por aquilo, porque não existe nada mais eficiente do que você conseguir entrar respeitosamente no problema do outro com muita empatia, né? Esse é o princípio da comunicação não violenta, um dos, inclusive, né? Você compreender respeitosamente aquilo que acontece com o outro. Então, quando você passa, por exemplo, por uma situação em que você trabalha absurdamente e deixa suas pessoas ali disponíveis, né, ou então te esperando, as pessoas que são as mais importantes da sua vida, por exemplo, família, os amigos, os relacionamentos, né? Você está falando para você, né, que ali tem um problema e que você precisa encontrar soluções para ele. Antigamente, eu trabalho com consultoria desde 2018, sabe? E eu tinha muito receio em expor as minhas vulnerabilidades, porque eu achava que o cliente ele não ia se tratar com alguém, ou se cuidar, ou sei lá, né, me contratar se eu estivesse passando por aquilo. Essa era a minha mentalidade.
E aí, um dia em terapia, minha psicóloga falou assim: então, o esquizofrênico, para tratar uma pessoa, ele precisa ser esquizofrênico também? Você vê que isso que eu estou te falando confirma muito uma coisa que o Nelson Rodrigues um dia publicou, que ele disse: o óbvio precisa ser dito, É né? verdade. Então, este é o óbvio. Então, assim, se você pegar aqui na internet de 100 pessoas que falam sobre desenvolvimento humano, você pode ter certeza que uma boa parcela disso ou não sabe o que está falando, ou esconde, né, exatamente a essência deste tratamento, né, deste aconselhamento, desta mentoria, por não querer dizer que já passou por aquilo. E para mim isso é fundamental. Então, quando a gente pega este raciocínio que eu estou trazendo para vocês hoje e colocamos dentro de uma empresa que trabalha com recursos humanos, a gente tem que entender que quem está ali dentro também adoece, também precisa de cuidado. Então, para mim, recursos humanos, ele está muito refém do desenvolvimento humano, que é uma responsabilidade social, que é uma responsabilidade de todos. Hoje nós não andamos mais com este vetor. Eu cuido de você porque eu estou aqui, você está aí. Não. Nós cuidamos mutuamente um do outro. Eu cuido de você, colaborador, e o colaborador cuida de mim, recursos humanos. Se o colaborador não tiver essa mentalidade de que as pessoas que estão por trás desses bastidores são pessoas como eles, as coisas não andam juntas, entende? Isso é o que eu penso, né? É um pensamento, é uma mentalidade que eu construo um pouco atípica do que se publica, do que se fala, mas essa é a essência do que eu vivi e do que eu entrego. É sobre isso para mim. Mas é sobre isso. Você sabe que se a gente realmente for analisar todo esse contexto que você trouxe, nós somos humanos. Ninguém chega em lugar nenhum sem o apoio de outro ser humano. E antigamente realmente existia essa crença, né? Como aquelas crenças de que as mulheres têm que ser super heroínas, que não existe mais. Olha como nós evoluímos. Porque o ser humano, ele também erra. E tá tudo bem. Né? A gente não tem que se cobrar tanto, porque a gente errou aqui, mas a gente vai evoluir para não errar lá na frente. E eu vejo muito isso em algumas empresas, de colocar toda a responsabilidade em cima do RH, né, para cuidar dos seus colaboradores, mas esquecendo, ok, se o RH cuida dos colaboradores, quem cuida do RH? E aí, quando você vem dessa forma muito clara para expor, é uma troca, ó, eu estou aqui por você, mas você está aqui por mim também. É dessa forma que a gente evolui e consegue chegar nos resultados que a empresa quer, nas metas que a empresa quer. É sobre isso. Tá realmente muito correto, Carla. E eu espero que com essa nova lei, porque a lei vem quando realmente chegou num limite, como o governo já percebeu, que as empresas têm que tomar uma atitude, então a lei vale para todas as empresas, né, com exceção do MEI. Eu realmente espero ver mudanças, porque o que eu vejo de colaboradores adoecidos e muitas vezes eles não enxergam. E se tivesse essa troca dentro das empresas, alguém já ia sinalizar: olha, acho que você não está bem, vamos procurar uma ajuda junto. As empresas têm que ser humanas. É isso que se perdeu muito. Já não se falava e hoje se perdeu demais. Recursos humanos, é realmente o que está escrito. Nós temos que tratar as pessoas, né? E ter essa visão que você trouxe. Porque Sabe, Mirella, eu trabalhei por muitos anos na área da saúde, no setor de oncologia, né? E uma vez, conversando com uma pessoa de uma indústria farmacêutica, ela disse assim: Carla, sabia que o Brasil é primeiro lugar em pesquisa clínica contra de prevenção do câncer de mama, né? Para tratar o câncer de mama, na verdade. E eu falei, não sabia, né? Quando você fala primeiro lugar, a sua cabeça logo te coloca no pódio, né? Eu falei, mas por que o primeiro lugar? Ela disse assim, infelizmente, porque os tumores no Brasil são muito grandes, porque a cultura de prevenção, ela é muito escassa, sabe? Sim. E aquilo me chocou, nunca mais esqueci disso. Quando veio a NR1,
como uma norma obrigatória, né, para que as empresas possam minimizar esses riscos psicossociais, não é, que a gente ouve tanto falar, eu lembrei muito dessa história. Por quê? Porque o número de pessoas que estão adoecendo por conta de saúde mental é muito grande. E não é só por conta dos assédios que eles se apresentam num número absurdo, não é só por isso. É grande porque as pessoas, na sua vida privada, no seu desenvolvimento pessoal, com a mudança, com essas mudanças todas que o mundo nos traz, e isso é natural, elas perderam muitas vezes. Elas não se conhecem. Elas entram num supermercado, elas não sabem o que elas preferem. Elas compram tudo para todos os membros da família, mas não compram para si. Elas vão comer uma pizza e não sabem qual é o sabor, escolhe o sabor que todo mundo escolhe. As pessoas perderam um pouco das suas marcas, das suas identidades, entende? Isso também adoece. Então, quando eu penso nesse assunto, eu penso que essa NR1 ela vai ajudar demais as empresas a começarem a produzir essa cultura de prevenção para que a doença nem possa acontecer. Olhar para os colaboradores de uma maneira um pouco mais cuidadosa, dando a eles um espaço de fala por meio da escuta ativa. E lembrando, escuta ativa não é terapia, mas é uma técnica poderosíssima que o RH pode apoiar no sentido de ouvir os colaboradores, entende? Outra coisa que se fala muito hoje, e sempre existiu, mas agora virou um conhecimento específico, são as conversas difíceis, né? Então, assim, o que são as conversas difíceis? Conversas que a gente tem no cotidiano. Então, eu vou dar um exemplo para você que parece ser uma coisa simples, mas causa um transtorno absurdo. Vamos supor que você trabalha ali com uma pessoa que tem mau hálito. Mau hálito. Mau hálito é uma coisa extremamente desagradável, certo? Não é todo mundo que tem coragem de falar para o outro colega que ele tem mau hálito. Só que se ninguém falar para essa pessoa de maneira cuidadosa, de maneira, sabe, protetora, preventiva, essa pessoa vai ser excluída, motivo de chacota, se sentir constrangida em alguns momentos, porque ela vai perceber que ela é a piada, sabe? Então, assim, essa é uma conversa difícil, é extremamente difícil, porque essa pessoa pode ter problemas de saúde, pode ter problemas de ter as coisas dentro de casa para fazer a higiene certa, ela pode ter problemas emocionais que causam esse tipo de sintoma. Então, assim, as coisas simples, elas estão dentro das conversas difíceis, que a gente precisa olhar com muito cuidado. Muito cuidado. Então, eu acho que já deixou de ser, não é mais. É sim, mas não é mais só sobre uma entrega excelente, sobre a melhor experiência, não é mais sobre isso. Mas é você permitir que um colaborador saia da casa dele 4, 5 da manhã, demore 2 horas para chegar no trabalho, enfrentando tudo que ele enfrenta, mas que ele chegue naquele ambiente e ele seja respeitado, respeitada, que ele seja acolhido, acolhida. E isso, eu falo de todas as pessoas da hierarquia de uma organização, que ele volte para casa tendo a plena consciência de que ele saiu para fazer o que ele tinha que fazer, mas ele volta feliz, ele volta tranquilo, e não com aquele pânico de no dia seguinte ter que retornar para um ambiente tóxico que adoeceu ele. Você entende? Então, eu acho que prevenir, olhar para a comunicação, olhar para o desenvolvimento, é olhar para essas pequenas, que não são pequenas, né? Mas esse detalhe que faz toda a diferença. Concordo plenamente. São situações difíceis, mas necessárias. Daí, quando você fala de sair do trabalho de uma forma tranquila, feliz, acordar no dia seguinte, feliz para ir trabalhar, é tudo que eu sempre
prezei e como gestora da felicidade eu também estudei mais a fundo, porque são os pequenos detalhes. Os colaboradores, eles precisam, além de ter o mesmo propósito da empresa, se sentir, como você falou, acolhido, num ambiente que ele sabe que pode contar com o seu líder, com a sua equipe, com quem ele quiser falar, que é importante ter as portas abertas. E eu também fico muito triste quando eu vejo que chega nesse ponto do governo ter que tomar uma atitude, porque vai mudar, porque vai mexer no bolso, mas para as empresas realmente terem esse olhar humano. É esse olhar humanizado que tem que ter para cuidar dos seus colaboradores. Porque a empresa é uma troca que a gente está falando desde o início da live. Eu preciso de você e de mim. A empresa Sim. precisa de colaboradores saudáveis para alcançar aquele resultado. O resultado vai Exato. ser o que quer, não é? Financeiro? Ok. Então, não tem os colaboradores bem mentalmente, saudáveis fisicamente, né, com aquele âmbito que, olha, eu estou indo para uma empresa que realmente me acolhe, que eu posso contar. Olha a motivação desse colaborador, o resultado não vem. Né? Eu realmente espero porque está esse burburinho agora, todo mundo correndo atrás, eu realmente espero que seja para melhor e que realmente as empresas enxerguem, não para dizer, eu estou enquadrada na lei, não, com ações, gente, com práticas. Nós, pessoas, todos os colaboradores, toda a empresa precisa ter esse cuidado, esse carinho. E toda, desde o terceirizado até o CEO da empresa, não esqueçam de ninguém. Porque já vi alguns erros também das empresas no meio do processo esquecerem de alguns. Não, todos somos iguais, todos somos pessoas. É isso que vocês têm em mente, Eu acho muito né? legal, Mirela, você trazer essa questão da felicidade, né? Felicidade, apesar de parecer um termo subjetivo aí, para quem não sabe que felicidade é ciência, né? Tem você vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas tem uma coisa sobre os estudos da felicidade que me chama muito a atenção e que eu acho que está diretamente relacionado ao desenvolvimento humano, que é o percentual de felicidade, né? Então, existe um estudo que fala que o seu nível de felicidade, ele se dá por três pilares. Então, o primeiro é em relação à sua genética. Então, se você nasceu numa família que geneticamente todo mundo, né, é contente, é um pouco entusiasta, você tem uma tendência a ser 2%, né? A outra é circunstância. Se você nasceu numa família ou num meio onde você teve uma vida boa, ou uma vida sem necessidades básicas, você tende a ser um pouco mais feliz. Já o contrário também é verdade. Se nasceu e cresceu numa família de violência e tal, você tende a ser uma pessoa menos feliz por conta do sofrimento. Mas o percentual de felicidade, ele se dá pelas escolhas, e ele está na casa dos 82%. Então, se estuda de uma universidade de Stanford, né? Mais de 1.000 lugares receberam essa pesquisa e demorou quase 10 anos para se consolidar. E ele conclui dizendo que 82 aproximadamente por cento da felicidade está vinculada às suas escolhas. Então, o que eu quero concluir com esse raciocínio e essa informação? De que se você não sabe quem você é, o que você gosta, para onde você está indo, por que você faz o que você faz, por que você permanece em lugares tóxicos, em relacionamentos tóxicos, com pessoas tóxicas que te drenam, que te diminuem, qual é a condição que você tem de fazer uma escolha na sua vida que te faça bem, que te faça feliz. E aí eu acho que esse estudo, a qual você é especialista, o qual você é especialista, ele é de grande relevância e grande contribuição para os RHs no sentido no ponto de vista do desenvolvimento humano. Sem dúvida, Carla. É justamente isso, são escolhas, né? Então, aonde você está ou aonde você quer chegar, é exatamente isso que você trouxe. Ninguém vai fazer nada por você. É você que tem que ter a virada de chave, você que tem que tomar sua decisão. Eu não estou bem na empresa. Gente, de novo, não estou falando para vocês saírem da empresa amanhã, não é isso. A gente tem que buscar o que é melhor para nós.
Porque a gente sabe que cada um tem suas necessidades, suas dores, aquele seu momento. Ah, eu tô aqui, como eu já escutei, nessa empresa que eu não gosto muito, mas paga as minhas contas. Ok, mas não se acomoda. Vá atrás da sua felicidade, estuda, busca uma nova colocação, faz um currículo maravilhoso, faz a sua estratégia no LinkedIn, para você sair de onde você está quando você tiver realmente a oportunidade onde você quer estar. É sobre isso. Isso para qualquer área da sua vida. Por isso, quando a gente fala da gestão da felicidade, a gente fala desse equilíbrio entre pessoal, profissional, emocional. Para nós sermos felizes plenamente, a gente busca todo dia esse equilíbrio. Não é 100%, né? Não é aquela caixinha, eu tô 33% ótimo profissionalmente, 33% emocionalmente e pessoalmente. Não, porque todos os dias cada um tem suas lutas, suas adversidades, aparecem as adversidades que a gente tem que ter o discernimento, essa inteligência emocional de saber lidar. Né? E aí eu gosto muito de falar da questão de resiliência, que a gente leva também para a área de RH, para quem lida com pessoas. Nós temos que ser pessoas resilientes, porque as mudanças acontecem, não é? Eu sempre trago exemplos, por exemplo, o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, que ninguém esperava por conta das chuvas. Aí, de repente, vem toda essa mudança climática. Olha o que aconteceu lá na Europa, né? A nevasca. As coisas estão acontecendo, se você não está preparado para conseguir passar por essas mudanças, gente, vocês não vão conseguir plenamente serem felizes, porque as diversidades estão aí, não é, Carla? Você falou uma coisa que eu gosto muito, eu vou aqui compartilhar uma curiosidade sobre resiliência, né? Você sabe que resiliência é um termo que veio da engenharia, e ele consiste em dizer o seguinte, né? Na engenharia, os engenheiros estavam testando uma bola de ferro, né? E essa bola, ela era jogada e ela vinha até um determinado ponto. Jogada e ela vinha até determinado ponto. Quando ela era jogada com mais força, ela ultrapassava esse ponto. Quando a gente pega esse experimento da engenharia e transporta para as relações humanas, o que a gente aprende? De novo, óbvio que precisa ser lembrado a todo momento. Que cada vez que a vida lança a gente mais forte para algum desafio, ou alguma mudança, ou algum imprevisto, seja lá o que for, quando a gente volta mais forte. Aonde está o papel do RH neste sentido, né? Em acompanhar o lançamento, mas quando eu volto, eu RH, estou aqui para receber o meu colaborador e falar, olha só, você voltou e voltou mais forte, né? Verdade. Gente, tem um Nossa. hacker muito mal educado aqui na live. Tem. Se não está a fim de nos escutar, é só sair, tá bom? Um pouco de respeito aqui. Você sabe que eu vou falar um negócio para você que eu escutei num estudo que eu estava participando há poucos dias, né? Essas pessoas, elas têm entrado muito nas lives, nos lugares e tal, tentado bagunçar o negócio. Você sabe que eles dão para a gente uma excelente oportunidade, né? Principalmente que a gente que trabalha com comportamento, eles dão para a gente uma excelente oportunidade de entender exatamente o que o mundo tem de tudo. Tem as pessoas que são incríveis, que somam, e tem as pessoas que são descartáveis, que são exatamente como um pedaço de lixo que a gente pega e descarta, né? Então, tá tudo bem, deixa aí, não tem problema. A gente continua aqui nossa live do jeito que a gente está fazendo e vai aproveitar quem tiver que aproveitar. E já fica a mensagem aqui para quem ouvir. Toda vez que um pedaço de lixo encostar em você, você também precisa fazer a escolha de tirá-lo do seu lado, né? Porque com isso a gente não consegue caminhar, né? E olha que tem, hein? Olha que tem. Quem trabalha com a gente sabe.
Exato, e a gente acaba encontrando, ou na vida pessoal ou profissional, faz parte. O importante é a gente ter a nossa inteligência emocional de saber como lidar com a situação. E é sobre o que a gente está Exatamente. falando, né, agora, né, a live toda sobre isso, sobre como fazer esse desenvolvimento de uma forma humana, com acolhimento, mas para quem quer ouvir também, porque tem isso, né? Eu estava conversando com meu marido hoje sobre isso. Porque eu faço muitos trabalhos assim voluntários, eu me sinto bem, é um propósito, não me custa ajudar, se colocar no lugar do outro, né? Só que até que ponto eu estou aqui, estou disposta, posso ajudar, mas o outro também tem que dar o primeiro passo, que é aquilo, vai em busca da sua felicidade. Isso é um exemplo, por exemplo, querem me ajudar para recrutar, né? Que é uma recolocação. Ok, eu estou aqui, conversei, me manda seu currículo, vou te ajudar no que você precisar. E a pessoa não me envia o currículo. Como que a pessoa vai conseguir se mexer e chegar onde ela quer? A minha parte eu estou fazendo, depende É. dela. É sobre isso, gente. Nós somos humanos, um ajudando o outro, mas cada um tem que fazer sua parte. E tá tudo certo. É. E aí a gente pode falar um pouco nesse sentido, sabe, Mirella, das competências essenciais para o RH, né? Porque também não basta eu ter a consciência de que é bacana, de que é bonito, não. A gente tem que entregar uma consistência, tem que entregar algo que realmente vai fazer diferença, né? Então, hoje em dia, o RH ele trabalha com as pessoas no pilar do desenvolvimento humano com algumas competências. Então, por exemplo, uma delas é a comunicação consciente, né? Então, você trabalha com a realidade, você trabalha com fatos, você trabalha com evidências, mas você tem que trabalhar com aquilo que se chama transparência. Você tem que Sim. levar para o seu colaborador e você tem que exigir, enquanto RH também da organização, que essa comunicação seja transparente para que você desenvolva a competência da comunicação consciente, para que você desenvolva essa consciência da realidade, né? Porque ninguém cria um ambiente um ambiente de cuidado, né, para questões psicossociais dentro de uma esfera que não é consciente, que não é pensada, que não é elaborada, né? Então a gente tem que desenvolver isso nas pessoas também. E isso requer estudo, preparo e técnica. Não é só a mentalidade de eu tenho que te ajudar e você também tem que me ajudar. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, quando a gente, por exemplo, fala de escuta ativa, né, é entender que essa escuta ativa é uma escuta qualificada. Por quê? Porque quem escuta não é um terapeuta, é um profissional da área da escuta, da ouvidoria, da comunicação, dos recursos humanos. Esse é um recurso humano. A escuta qualificada é um recurso humano, entende? Sim. Então, essa escuta qualificada é uma outra competência que precisa ser desenvolvida. Então, hoje tem inúmeros estudos por aí sobre comunicação qualificada, sobre escuta ativa, né? E você precisa colocar isso em prática e se aprimorar nessa escuta, abrindo esse espaço dentro da sua organização. Exato. Outra coisa que é muito, 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 muito falada há muito tempo é a gestão de conflitos, mas hoje ela não é mais a gestão do conflito. Hoje a gestão do conflito ela não se enquadra mais na busca de um resultado eficiente. Não é mais a gestão, agora é a mediação. Porque a gestão é quando você organiza o conflito, a mediação é quando você envolve as partes e traz a consciência dessa comunicação. Percebe como elas andam juntas? Sim, Né? sim. E aí você precisa ter, né? Somado a isso, a coragem de fazer essa mediação, o preparo de fazer essa mediação e também muito, 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 muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Porque o Concordo. autoconhecimento ele nos proporciona a base que a gente precisa para mediar essas questões difíceis e complexas entre humanos, né?
É isso. Como essa aqui que acabou de acontecer, né? Pois é. Diz mais sobre quem escreveu do que sobre nós. Você sabe quando você fala de autoconhecimento, é o que eu falo para todos os meus mentorados. Eu sempre dou esse exercício para eles. Quando vocês estão saindo do trabalho, ou estão no carro indo para casa, ou chegaram em casa, estão lá no seu momento, reflitam como foi o seu dia todo. O que eu poderia ter feito de diferente? Porque às vezes na emoção ou na correria, como eu já escutei deles, eles tomam uma atitude ou falam algo que depois, quando eles pensam, aqui eu poderia ter falado de uma maneira um pouco diferente, né? Ou ter agido aqui de uma maneira diferente, aí o resultado seria outro. É justamente isso que você trouxe. A gente tem que se conhecer. Ninguém é perfeito. Nós somos humanos. Nós já falamos disso aqui. Nós estamos aqui para evoluir. Mas é importante. Se nós não nos conhecermos, a gente não vai saber onde a gente tem que melhorar. É sobre isso que a gente precisa, né? Evoluir. Mas a gente está aqui para isso, para evoluir. E aí, pegando esse gancho, quem quiser responder aqui nos comentários, eu gostaria de saber hoje que tipo de RH que vocês estão sendo e onde vocês esperam chegar, ou melhor, se tornar. Que RH que vocês são e que RH que vocês querem se tornar. Porque aqui a Carla trouxe inúmeras dicas, vários insights para vocês e é realmente para ser colocado em prática. É fácil? Eu não gosto de dizer que é difícil, mas a gente sabe que é um dia após o outro, né? É prática, não é, Carla? É a gente pensar... É recorrência, né? Você tem que... eu aprendi muitas coisas depois que eu fui trabalhar com consultoria, né? Tem uma questão muito curiosa da minha carreira, que, assim, eu sempre trabalhei na operação. Como eu tenho um perfil que não é o alfa, né? Então, eu sempre fui muito relacional. E as empresas, às vezes, elas não consideram essas pessoas muito relacionais, né? Aptas a ocupar cargo de gestão e tal. Sim. Então, eu sempre fui da operação, mas o último trabalho CLT que eu tive em organização, eu fazia treinamentos comportamentais, institucionais e treinava muita gente, o hospital inteiro, né? Era um hospital. E aí, aprendi muito com esse trabalho, muito. Só que o que estava por vir foi o que realmente me surpreendeu. Quando eu saí, né? Eu fui demitida, na verdade. Eu fui demitida em 2017, né? Por uma questão particular. Mas em 2018, eu usei aquele problema que eu tinha passado em 2017, e aí eu falei, eu vou transformar isso em oportunidade. Porque esse aprendizado todo não pode ter ficado para trás. Foi só um atropelo na minha vida que não me desabona em absolutamente nada, mas era um conflito. E eu vou transformar isso em oportunidade. E aí, em 2018, eu abri a minha consultoria. Eu não tinha experiência nenhuma de consultora. Nenhuma. E qual foi a minha surpresa, né? Mesmo estando na operação, o ano de 2018 inteiro, eu trabalhei como coach de líderes, de gestores organizacionais. Então, atendi gerentes, supervisores, líderes de equipe, em todas as hierarquias. Eu sobrevivi de coach, de processos de coach, ainda não fazia mentoria, só de líderes organizacionais. E a pergunta que eu me fiz foi, como eu trabalhava na operação, por que esses líderes se interessavam por mim? E aí a resposta que eu encontrei foi porque eu tinha as respostas que eles não conseguiam nas suas respectivas áreas. E quando você não consegue alcançar o outro, que eram as equipes, você precisa encontrar mecanismos de entender aonde você está errando, entende? A liderança, a gestão, ela é muito solitária. Por isso que o trabalho de mentoria, de coaching, é tão importante para quem assume uma posição de liderança. É uma escutativa qualificada, é um lugar onde a gente simplesmente vai ouvir aquela pessoa e, às vezes, Mirella, a gente nem fala nada, ela própria se ouve e encontra a solução, né? A própria técnica das metodologias, elas nos dizem isso, ela nos diz isso, né? Então, eu passei por essa experiência
E vou falar para você, né? Hoje continuo nessa atividade como consultora, como mentora, e eu falo uma coisa para você com toda certeza. Pode vir aí mais 10, 15, 20 anos. Tem cliente que quando me fala alguma coisa, eu olho para ele e digo, poxa, essa sessão eu que deveria pagar para você e não você para mim. Porque quando a gente trata com o ser humano, a todo momento a gente aprende. A gente aprende quando fala e a gente aprende quando ouve, entende? E eu acho que a magia, o encantamento das relações humanas está exatamente nessa troca em que você une, né? Os conhecimentos, as experiências, os saberes, os sentimentos, as emoções, e aí todo mundo aprende. Todo mundo aprende. É por isso que eu adoro fazer as lives, que eu adoro essas trocas, porque eu aprendo muito, né? Quem tá aqui aprende demais. Pena que a gente já está quase chegando no fim, mas eu vou marcar outras lives, pessoal. Tem muita gente que entrou aqui, mas eu vou ler alguns comentários. A Paty, oi Paty, sobre a NR1. Ela disse que é verdade, que a NR1 veio em um momento extremamente necessário. Aí nós temos, deixa eu ver os outros comentários. A Caroline, oi Caroline, boa noite. Sempre busco um tom de empatia escutativa. Essa é uma das habilidades essenciais para a gestão de pessoas, exatamente. E a Tatiana entrou também. Oi, Tatiane, seja bem-vinda. Gente, assim, só gratidão para todos que estão aqui. A gente sabe que, assim, eu fico com o coração quentinho, eu adoro, porque é o que eu sempre falo, essa troca com os convidados, de trazer informações para vocês, fizer diferença na vida de uma pessoa, eu já fico feliz, mas eu fico extremamente com o coração aquecido por ver sempre vocês aqui comigo e cada vez chegando mais pessoas. E para quem ainda vai assistir, porque eu vou deixar gravado, como sempre, para vocês, contem comigo, contem com a Carla. Carla, assim, antes de terminar, primeiro gratidão, porque eu estou muito feliz passando essa troca, mas eu gostaria que você deixasse uma frase, assim, uma reflexão para quem está aqui, para quem ainda vai assistir a nossa live. Acho que faz todo sentido dizer que para quem trabalha e para quem não trabalha também, mas reconhece o RH como um setor estratégico, dizer que este lugar ele não é mais um lugar de transição, aonde você assina contratos e aonde você sela seu compromisso com uma organização, seu compromisso formal, mas é um lugar aonde está hospedado o DNA, o coração da organização. Então, a minha mensagem é essa, né? Que este lugar ele seja realmente um lugar muito especial, em que os recursos humanos sejam utilizados da maneira mais carinhosa, mais eficiente, mais engajadora para humanos, né? E com isso que a gente conquiste o desenvolvimento tão esperado de todos os tempos e que isso nunca mais pare de acontecer. Acho que a gente está no melhor momento deste lugar. Ai, concordo. Ai, adorei, gente. Assim, a minha mensagem que eu falo sempre para vocês, que a gente até falou um pouquinho hoje, sejam felizes. Busquem esses 82%, né? Se mexam, vão atrás do que realmente importa para vocês. Por favor, vejam novamente a live, escutem tudo que a Carla trouxe de tão importante para vocês serem genuinamente gestores de pessoas, recursos humanos. A minha cachorra está latindo. Que linda. E, Carla, gratidão por você estar aqui, gratidão por quem esteve na live. Eu só tenho que agradecer. E vamos marcar mais um bate-papo. Passa muito rápido. Quando o bate-papo é bom, eu vou. Quando eu pisco, já foi. Mas é porque é sempre muito bom essa troca, esse bate-papo. E a gente vai conversando e vai vindo mais insights, mais informações para passar. E aí passa muito rápido. Mas eu só quero te agradecer. Foi assim maravilhoso ter você aqui. Só gratidão. Obrigada, Mirela. Eu que te agradeço, não só por esse momento da live, mas desde o primeiro momento do nosso encontro. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito acolhedora, muito receptiva,
esse sorriso no rosto, esse coração quente aí realmente faz toda a diferença. Eu espero fazer muitas coisas com você ainda. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você também, viu? Imagina, eu que agradeço. Somos parceiras, Carla. Agora é assim, a Sim. gente deu a mão e não se larga mais. O pessoal ainda vai ver muito de nós aqui. E, gente, sigam a Carla também. Ela tem muita entrega para dar para vocês, muitos insights. Que precisarem, chamem também no direct, vão nas redes sociais. Vocês também sabem que podem contar comigo e agora podem contar com a Carla Isso. também. Pode contar, Obrigada. sim. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo Boa pra noite. você. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, Carla. Tchau. Tchau.